para ouvir, tá transmitindo legal? Por favor, me avisem se tiver algum problema. Boa noite, Jonatas, nosso companheiro. Boa noite, tia Arlete. Boa noite, Maria Diva, Celso, Ana, Celcinho. Ah, obrigada, Jô. Legal. Daqui a pouquinho a gente já vai dar início, que já tem algumas pessoas, né, presentes. Agora que eu tô aprendendo a ver quantas pessoas que tem, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Graças a Deus. Oi, cunhado. Oi, Ana Laura. Tudo bem? Obrigada por lembrar da tia, viu? Oi, mãe. Oi, seu Luiz. Eu. Ah, oi, Ana Luísa. Tudo bem? Você vai ouvir a tia também? Que bom. É bom a gente estar junto para compartilhar da palavra de Deus. E já deu 9 horas, já está passando. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente começar esse tempo. Então, vamos orar e já entrar na palavra de Deus. Senhor, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por esse tempo, por esse momento, pelo privilégio de podermos estar juntos, Senhor, mesmo que seja online. Eu te agradeço por essa tecnologia, Senhor, que nos espanta, Senhor, que nos deixa, Senhor, boquiabertos, coisas que nós não imaginávamos ser possível, Senhor, alguns anos atrás, mas que tem sido um instrumento útil nas mãos do Senhor nesse tempo, Senhor. Obrigada, Senhor, por podermos compartilhar da tua palavra, por poder, Senhor, celebrar a tua palavra dia após dia, Senhor. Eu peço a ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale através dos meus lábios, que a palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração possa, Senhor, fluir sobre a vida dos meus irmãos e abençoá-los, Pai, com a vida, com a paz, com a energia que eles precisam para viver cada dia na tua presença. Eu agradeço por cada pessoa que está presente, cada pessoa que irá ver depois, que todos sejam tocados pelo teu Espírito, Senhor, que é a pessoa mais importante aqui, Senhor. Nós te adoramos e nós te celebramos, em nome de Jesus. Amém. Oi, Sueli, tudo bem? Que bom que você está aqui. Estou feliz com a sua presença. É, oi, Bernadette, tudo bom? Talvez eu não continue cumprimentando todo mundo, porque senão eu me distraio um pouco. Eu gostaria já de começar. É, Primeiramente, eu queria dizer que eu costumo compartilhar com vocês, com qualquer pessoa, aquilo que Deus tem falado comigo e aquilo que tem feito diferença na minha vida, aquilo que eu fui absorvendo dia após dia pelo ensino de Deus, por aquilo que o Espírito Santo vai revelando, vai falando. Então, a partilha que eu vou fazer hoje tem a ver com algo que Deus tem falado no meu coração, já não é de hoje, não é exatamente durante essa pandemia, que agora virou um marco temporal na nossa vida, né? Mas é algo que tem se consolidado dentro de mim. Então, eu espero que isso seja bom para vocês também, como tem sido bom na minha vida. É, eu queria começar falando para vocês sobre água, H2O. A água, dentro do ensino bíblico, ela tem uma grande importância. Se você refletir sobre a palavra de Deus, você vai, imediatamente, inúmeros textos vão fluir no seu pensamento de passagens em que a água é usada como uma referência. Lá no princípio da criação, a água já aparece quando a Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E
Não sei se vocês sabem, mas no hebraico, essa palavra pairar, ela, ela é assim, ó, menashvá, menashvá. E ela significa, ela tem o sentido de uma ave que está assentada sobre os seus ovos, chocando-os. Ou seja, o Espírito Santo pairava sobre as águas, preparando a terra, se movendo no seu poder, para dar início a todo o processo de criação que nós conhecemos. Eu vou passar para vocês alguns dados que eu creio que muitas pessoas sabem, mas que têm o objetivo de reforçar aquilo que eu gostaria de compartilhar. 70% da superfície terrestre é composta de água. Isso é uma coisa que a gente aprende na escola. E essa água, ela fornece bebida, ou seja, ela nos dessedenta, ela fornece alimento, porque nós tomamos alimentos das águas, do mar, dos rios, dos lagos. Ela traz higiene, ela traz saúde, e ela também influencia o clima da Terra, o equilíbrio ecológico, vamos dizer assim. As correntes das águas, as correntes dos mares, elas têm um efeito sobre a Terra. Então, existe essa importância da Terra, da água sobre a Terra, sobre a nossa vida. Nós também somos constituídos de água. Eu pesquisei e descobri que de 50% a 60% do nosso peso corporal é água. E 85% do nosso cérebro é composto de água também. E é por isso que a gente precisa tanto dela. A água ajuda na memória, a água ajuda na concentração, a sede pela água, ela é um alerta do nosso organismo para nos avisar de que está ocorrendo algum desequilíbrio dentro de nós. Por exemplo, quando há um desequilíbrio do sódio, então o nosso corpo pede água e nós tomamos água para poder trazer, para reequilibrar o nosso organismo. Então, a água traz hidratação, traz saúde, traz bem-estar. A água é um remédio, tem águas curativas na terra, a gente sabe disso. A água também é calmante. Quantas vezes alguém está nervoso, alguém está passando por uma situação difícil, a gente fala, pega um copo d'água, e aquilo acalma a pessoa, aquilo nos acalma. Também uma coisa que é simples, tomar um banho quando você está com muito calor, quando você está muito cansado, quando você trabalhou muito e está literalmente sujo. Como é gostoso, como é bom para a gente isso. Ou quando está aquele inverno congelante, para mim, que nasci em Indaiatuba e sou da Terra do Sol, congelante é 10 graus, já é congelante para mim. Então, você tomar aquele banho quentinho é tão reconfortante, aquela água nos reconforta. Quem que não gosta disso, né? Quando eu penso na água, eu penso em algumas expressões que estão muito na moda hoje, como versatilidade, como abrangência, capacidade de adaptação, envolvimento, essas expressões que estão na moda, elas com certeza se aplicam à água. A terra, então, ela depende da água. Na formação dela, na formação da terra, a água foi importante, e na continuidade da vida, a água também é importante. Mas só que a importância para nós hoje da água, ela não se resume nisso que a ciência diz ou que o senso comum nos diz. Não é simplesmente o H2O que a gente conhece, né, a fórmula da água, mas é aquilo que é o propósito profético de Deus quando ele estabeleceu leis naturais que expressam realidades espirituais que a gente precisa compreender. Então, a água, ela é também uma expressão profética de Deus. Deus como pai, como provedor, como cuidador, como professor, ele usa de vários artifícios para nos ensinar. E a natureza, com certeza, é uma expressão disso. É uma expressão desse ensino de Deus, né? Então, eu vou me valer desses argumentos, dessas ideias, para trabalhar alguns textos com vocês, que é algo que Deus tem falado no meu coração. Eu vou ler com vocês, quem quiser depois meditar, eu vou começar com Jó. No capítulo 14 de Jó, no versículo 7 em diante, diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos.
Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Note, ao cheiro das águas. Um outro texto que eu gostaria de ler, que tem uma conexão com esse, é o Salmo 1. No Salmo 1, no versículo 2 e 3, diz o seguinte: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Você percebe que a diferença, assim, o que diferencia essas duas árvores, ou melhor, o que justifica a vida que existe na árvore, tanto a plantada quanto aquela que foi cortada, é a água. O elemento comum nas duas passagens é a água. Jesus, quando ele caminhou sobre a terra, ele fez referência à água muitas vezes nas ministrações dele. Ele ofereceu a água da vida. Ele prometeu que fontes e rios de água viva fluiriam, jorrariam do interior de todo aquele que cresce nele. Ele nos chama para mergulhar nas águas, para beber das águas e para fluir nessas águas. E um texto muito especial, um texto maravilhoso que fala sobre isso, é o texto de Ezequiel 47. O versículo 9 diz que tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Por isso que a mulher samaritana, conversando com Jesus, ela disse: dá-me dessa água. E lá em Josué, no capítulo 15, quando a filha de Caleb, Axa, se casou, e o pai dela deu uma terra de presente para ela, ela ficou ali parada e pediu algo para o pai. Ela pediu fontes de água, porque a terra que ela havia recebido era boa, mas era seca. Ela queria água. Eu, particularmente, tenho entendido, não é uma doutrina, não é algo que eu li no livro, é algo que tem inspirado o meu coração, que tem estado no meu pensamento. Eu acredito que Deus criou a água inspirado no Espírito Santo. Note, é algo que eu tô assim, é uma colocação, não é uma doutrina, é algo que eu tenho meditado. Por que eu estou dizendo isso, né? A Bíblia faz diversas referências a essa verdade, e se você meditar naquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, você vai perceber que ele nos dessedenta, ele mata a nossa sede, ele nos lava, ele nos refresca, ele nos aquece no frio, ele nos purifica, ele nos acalma e ele nos cura. Tudo isso o Espírito Santo faz em nós. Ele borbulha dentro de nós. É algo maravilhoso. O Espírito Santo, ele flui como a água. E ele flui sobre todo tipo de vaso. Vaso de barro mesmo. Vaso grande, vaso pequeno, vaso que está precisando de reparo, vaso que precisa ser lavado. Ele tem esse poder de preencher qualquer tipo de vaso. E aí, o que ele faz com esse vaso? Ele torna esse vaso excelente. Não pela aparência que o vaso tem, pela beleza exterior do vaso, mas por aquilo que é contido pelo vaso, que é o próprio Espírito Santo. Então, Paulo fala que temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, o Espírito Santo, que inspirou a água, que é a inspiração da água, ele nos enche, ele nos lava, ele nos purifica. Hoje, meditando nessas palavras, meditando nessas árvores que estão plantadas junto a essas águas, nós podemos
estar como a árvore que está descrita no livro de Jó. Podemos estar como uma árvore cortada. O tronco foi cortado no toco, cortou. Talvez as nossas raízes estejam envelhecidas por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós parecemos uma árvore que morreu. Falta um entusiasmo pela vida, falta entusiasmo pelos nossos afazeres do dia a dia, pelos relacionamentos, pelo trabalho, pelas nossas próprias conquistas, pelo nosso ministério, pelo nosso próprio chamado. Nós somos como uma árvore que foi cortada no seu tronco, que teve o seu tronco arrancado e que a raiz está ali, presa na terra, mas talvez com uma aparência de morte. A gente tem dificuldade de se movimentar, a gente tem dificuldade de sair da inércia, desse lugar de mornidão, de sequidão e de tentar alguma coisa nova, de viver novidade de vida. As frustrações estão entaladas na nossa garganta e a gente se vê assim. Davi fala, acho que é Davi que fala num salmo que ele se sentia como uma terra seca e árida, que estava ansiando por águas. E quando a gente está nessa situação, quando nós nos vemos numa situação como essa, a gente medita, a gente pensa que o nosso fim já chegou. E dá aquela sensação de que a única coisa que nós podemos fazer é desistir, é abrir mão, é achar que não tem mais jeito, é achar que já passou o nosso tempo, que já era, que já deu o que tinha que dar. Essa é a situação que a gente se sente. Eu confesso para vocês que muitas ocasiões foi assim que eu me vi, como essa árvore. Mas o texto de Jó, ele diz algo maravilhoso. Ele diz que há esperança para a árvore. Há esperança para a árvore, pois ao cheiro das águas ela brotará e vai dar frutos e vai dar ramos como se ela fosse uma planta nova. E muito mais do que isso, ela vai frutificar, ela vai dar fruto. Então, imagine que promessa maravilhosa, que esperança maravilhosa. Ainda que na terra, tem uma canção do Diante do Trono que fala exatamente sobre isso. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança para você. E o tronco fica para trás. Eu fiz aqui uma anotação, hashtag fica a dica. Vamos nos desapegar do tronco que está morto. Deus pode fazer alguma coisa útil com esse tronco. Eu estava meditando o que o Senhor poderia fazer com esse tronco. Ele poderia fazer, sabe o quê? Uma cruz, para que a gente tome dia após dia e carregue, siga Jesus tomando a nossa cruz. Ele pode fazer um esquife para sepultar o nosso velho homem com as suas paixões, com seus pecados, com a sua carnalidade. Ele pode fazer um memorial da presença dele, do que a presença dele fez nas nossas vidas. Tudo isso Deus pode fazer com esse tronco, desde que nós abandonemos o tronco e deixemos o tronco nas mãos de Deus. E não fiquemos carregando esse tronco para lá e para cá, como se fosse algo no que a gente deveria se apegar. Não, não devemos nos apegar. As coisas que passaram, elas precisam ficar lá atrás, porque Deus tem o novo para as nossas vidas. No livro de Efésios, aliás, era esse o parêntese que eu queria fazer da dica, então, hashtag fica a dica, desapega do tronco. Efésios 6:17 diz que o Espírito Santo, ele tem uma espada, ou seja, ele tem um instrumento de guerra, uma ferramenta que ele usa na dinâmica da vida dele, dentro de nós, nos nossos relacionamentos, na vida da igreja. Essa espada é a palavra de Deus. E a espada, que é a palavra de Deus, ela tem poder para fazer brotar vida onde não há vida e não há esperança de recomeço. Essa foi a anotação que eu fiz. Que a palavra de Deus tem o poder de fazer brotar a vida onde não há esperança de recomeço. Ela é uma carta de Deus escrita para nós. E ela nos leva a crer, nos impulsiona a crer e a prosseguir,
mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis ao nosso crescimento. Quando a gente entende que foi Deus que disse e a gente aprende a não discordar disso, mesmo que a gente não vislumbre um escape, a gente prossegue, a gente continua. E eu entendo que um versículo, um único versículo, nas mãos do Espírito Santo, aliás, porque ele é uma espada do Espírito, ele é embanhado, desembanhado pelo Espírito, um único versículo é suficiente para levantar o abatido e até ressuscitar um morto. Aliás, ressuscitar todos os mortos se ele quiser. A palavra de Deus é poderosa nas mãos do Espírito para levantar o abatido e para ressuscitar aquele que morreu. Eu me lembro que alguns meses atrás eu tive uma experiência muito profunda com isso. Eu estava com uma preocupação a respeito de um assunto, foi acho que até antes da pandemia, e aquilo afligiu meu coração, que eu senti, sabe, todo o meu corpo amortecendo com aquela preocupação. Mas imediatamente a palavra de Deus veio à minha memória e o meu espírito se aquietou. E foi uma paz tão grande, tão real, que eu não consigo nem lembrar o que estava me afligindo, o que estava me perturbando. Não consigo me lembrar. Há muitas experiências a respeito disso. Hoje, à tarde, quando eu estava escrevendo essa meditação, a água serve para dar uma arejada na garganta também. Hoje eu estava meditando e meditando na palavra, eu vislumbrei um versículo e resolvi fazer um post no Instagram, que depois eu vou compartilhar no grupo, para quem não tem Instagram. É um texto que está lá em Romanos, que fala que se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Então, se vivemos ou se morremos, é para o Senhor. Essa palavra, ela veio ao meu coração porque eu estava orando e meditando sobre como que a gente é frágil, como que a vida é frágil, e não é nenhum segredo que muitas vezes eu me abati por causa de questões como os desafios das tribulações, ou como a morte, como a perda das pessoas. E eu confesso para vocês que eu estava meditando na minha própria morte. Estava pensando como seria, como que é como que vai ser esse momento, como que é essa situação de sentir que a vida está saindo do seu corpo, que você está deixando esse tabernáculo. E isso me deu um aperto no coração, me deu um medo. Confesso para vocês que eu fiquei apavorada. Mas aí essa palavra, ela floresceu no meu coração. E o Espírito Santo falou ao meu coração que essas verdades, elas precisam ser reais para mim. Elas não podem ser apenas uma coisa que eu falo e que daqui a pouco eu já esqueci. Elas têm que ser uma realidade dentro do meu espírito. Se não for assim, aonde está a minha fé? Aonde está o meu relacionamento com Deus? E eu fiz essa reflexão porque essa palavra tem trazido cura ao meu coração. Eu vejo que não existe mais tempo para a gente ficar cocheando entre os nossos pensamentos. A gente precisa crer, firmar nossa vida na verdade e prosseguir. Então, é algo que aconteceu comigo, que eu creio que pode acontecer com qualquer pessoa que se dispor a meditar na palavra de Deus. Ela é a água que cura, é a água que santifica. Lá no Salmo 1, a árvore de lá, a árvore do Salmo 1, ela está plantada junto às águas. A Bíblia fala disso, ela não está cortada, ela está plantada. Sabe por quê? Porque aquela árvore é aquela pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A folhagem não murcha, essa pessoa frutifica e tudo que ela faz vai ser bem sucedido. Então, meditar na palavra de Deus é estar enraizado nas correntes das águas do Espírito Santo. É habitar, é permanecer nele, como Jesus disse. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês precisam permanecer em mim e eu permanecer em vocês. Eu
particularmente, já tive muitas vezes dificuldade para ler, para meditar, para ter uma constância na leitura e na meditação da palavra. Mas hoje eu vejo que meditar na palavra não se tornou algo corriqueiro, algo que de vez em quando talvez eu faça, é algo que se tornou vital, necessário, uma questão de sobrevivência, é o que eu costumo dizer. Não que eu seja assim aquela pessoa que está 100%, que chegou na estatura do varão perfeito, não, mas é uma questão de sobrevivência. Eu sinto necessidade. E nessa convivência com a palavra de Deus, eu tenho sido lavada, podada, corrigida, consolada, animada, dessedentada, alimentada, sustentada. E tenho sido alegrada. A palavra de Deus tem me alegrado nos momentos em que parece que não tem nenhum motivo para sorrir. Ela me faz sorrir porque ela me traz esperança. E eu tenho aprendido que, assim, não basta só saber os versículos de cor. E pela minha vivência na escolinha, graças a Deus eu tive o privilégio de aprender a memorizar versículos. É uma prática que eu recomendo a qualquer pessoa que quiser ter a palavra viva dentro de si. Você precisa decorar alguns versículos, porque na hora H eles vão surgir na sua mente e vão te ajudar a passar pelas situações difíceis, né? Quando Deus fala, quando passares pelas águas, eu passarei contigo, a palavra de Deus é exatamente isso, ela te ajuda a passar, ela passa junto com você pelas situações da vida. E eu tenho aprendido a fazer com que a palavra de Deus faça parte de mim, que ela seja verdadeira dentro de mim, que não seja mais um discurso bonito ou uma habilidade de ler, de escrever, de comentar, de falar, mas algo que seja vivo dentro de mim, porque eu assim, como eu já disse anteriormente, não tem mais tempo, não existe mais não dá para perder tempo com coisas vãs, coisas passageiras, coisas que não têm profundidade. Não tem uma explicação racional. Eu, sinceramente, eu não tenho conhecimento de corrente filosófico-teológica, não tenho. Não é uma coisa que faz parte dos meus estudos, não é algo que, vamos dizer, não faz parte do meu interesse. Eu posso estar equivocada nisso, mas não é uma coisa que eu domino, corrente filosófico-teológica. A minha fé é alimentada pelo ouvir pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem o DNA de Jesus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Então, a Bíblia é clara em dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, eu vejo que quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais a minha fé é fortalecida, ela cresce e ela produz fruto na minha vida. No original grego, existem duas palavras, agora eu vou ser meio redundante, existem duas palavras que significam palavra. Muitas pessoas já sabem disso. Existe a palavra logos e existe a palavra rema. A palavra logos, ela representa toda a palavra de Deus, a escritura. Ela representa a totalidade das escrituras. E a palavra rema significa as escrituras que foram avivadas, elas se tornaram vivas dentro do nosso coração. E eu entendo que para você receber a revelação de Deus pela palavra dele, você precisa ler e precisa meditar. Então, quanto mais logos você tiver, mais rema você tem a possibilidade de ter, porque o Espírito Santo vai avivando, vai movendo essas águas dentro de você, vai te lavando, e a palavra vai se tornando viva dentro do seu coração. Então, não existe uma fórmula, um segredo, algo que seja mágico. A realidade daquilo que Deus nos deixou, nos legou, é meditar, é permanecer, é cumprir, é obedecer a sua palavra, é estar constantemente sendo trabalhado, lapidado pela palavra de Deus.
Então, assim, algo que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: leiam, meditem, deixem-se lavar pela água da palavra de Deus, deixe o Espírito Santo fluir, expor o seu coração. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ele afirma que a palavra de Deus é uma espada mais afiada, né? É uma espada de 2 gumes. Ela é afiada, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ele divide as juntas, as medulas, ela expõe aquilo que está no nosso coração. No tabernáculo, existia uma peça chamada bacia de bronze. Quem já estudou o tabernáculo, quem não estudou, eu recomendo que estudem, porque é maravilhosa a figura profética do tabernáculo. Mas existia uma bacia de bronze, logo depois do altar, que o sacerdote devia se lavar nessa bacia para ele poder entrar no tabernáculo em si, que era o santuário. Esse tabernáculo era feito de bronze, que era o bronze tirado dos espelhos das mulheres, ou seja, ele brilhava muito, ele refletia. Então, quando o sacerdote ia ali se lavar, ele se via. E acima dele, ele via o céu, acima dele mesmo. E isso é profético, porque a palavra de Deus é exatamente isso. Ela revela quem eu sou, ela revela quem Deus é e o que Ele espera de mim. E ela me lava, ela me purifica e ela me prepara para que eu seja exatamente aquilo que Deus planejou que eu fosse. Ela lapida o nosso caráter, o nosso interior, para que a gente seja como Jesus é. Porque Ele, sendo a palavra e sendo o padrão, Ele é assim, a forma na qual nós vamos nos adaptar. Se você tem dificuldade de ler a palavra, de meditar nela, de entender o que o Espírito Santo fala, do que ele está falando à sua igreja, a igreja de Deus nesse tempo, a minha recomendação é que você continue lendo, que você continue orando, que você continue buscando. E se tiver muita dificuldade, procura ajuda, procura alguém. Nós estamos aqui disponíveis para ajudar naquilo que for possível, né? Naquilo que estiver ao nosso alcance, naquilo que o Espírito Santo nos permitir. E eu, particularmente, eu não vou saber como que cada um de vocês está, como cada um está hoje. Talvez você seja a árvore descrita por Jó, que foi cortada, que está com o seu tronco sobre a terra, que parece que as suas raízes envelheceram até a morte. Talvez você já seja uma árvore que está ali plantada e você precisa estender as suas raízes e sugar das águas que saem da presença de Deus, que saem do Espírito de Deus. Mas não importa qual é a situação que você esteja, a resposta, a orientação que o Espírito tem para você é a mesma, é sempre a mesma. As águas vivas do Espírito Santo e da sua palavra. É isso que vai arrancar a gente da inércia, é isso que vai te tirar da estagnação, é isso que vai tirar o pavor do seu coração, do meu coração, é isso que vai nos lavar do medo, da sujeira, desse ruído, dessa sujeira que esse sistema, que essas ideias que nos cercam, essas notícias, esse monte de coisas que nos afligem. É isso que vai lavando, que vai lapidando, que vai tirando. É a palavra movimentada pelo Santo Espírito. Eu gostaria de ler um texto, agora para finalizar com vocês, um texto que tem sido assim, profético na minha vida, que tem sido algo, eu mexendo nos meus escritos para preparar e para trazer alguma meditação hoje, eu percebi quantas vezes eu meditei nessa passagem que eu vou ler para vocês. E nesse período de quarentena, eu fiz uma meditação bem longa sobre isso. Se um dia Deus quiser, Deus permitir, eu compartilho com mais profundidade isso. Mas eu queria ler como uma forma de te inspirar, como uma forma de te aguçar, de te interessar, de te convocar para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo.
é o texto que está lá em Ezequiel 47. Eu já citei um versículo anteriormente, mas eu sinto que eu devo ler alguns trechos para você. Eu não vou ler tudo, porque é longo, né? Mas a questão é que Ezequiel foi levado através de uma visão a um lugar. Isso começou lá no capítulo 40. E ele visitou pelo Espírito esses lugares, e conforme ele foi caminhando, uma pessoa, um homem de bronze, conforme ele descreve, foi mostrando algo para ele, foi falando: ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, você está vendo isso? E Ezequiel foi anotando isso, tanto que deixou esse registro para nós. E chega esse capítulo 47, chega no momento em que o Espírito, ou seja, o Espírito e essa pessoa levam ele para fora desse lugar, que é um templo, na visão dele, e ele sai para fora do templo e ele percebe que do limiar do templo começa, ele vê fluindo umas águas, ele vê fluindo as águas. E esse homem pega um cordel de medir e começa a medir essas águas. E aqui ele diz o seguinte: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, que são mais ou menos 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que não se podiam passar senão a nado. E ele me disse: viste isso, filho do homem? E eu pergunto para você: você prestou atenção nisso? As águas saíam do limiar do templo e o Espírito fez com que Ezequiel fosse adentrando nessas águas, de 500 em 500 metros, até que chegou um tempo, até que chegou um momento em que ele não conseguia mais ter o controle sobre a situação. O controle estava em confiar nas águas, em confiar que ele era capaz de flutuar naquelas águas ou mergulhar naquelas águas. Mas depois disso, esse homem trouxe ele de volta para a margem. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Olha as árvores de novo, de um e de outro lado. Essas águas saem, então ele me disse, essas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no Mar Morto, que a gente sabe que o Mar Morto é morto mesmo, porque ele tem uma concentração de sal absurda. E as águas do Mar Morto ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe o rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, elas se tornarão saudáveis. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aí depois ele fala que vai dar muito peixe, que vai ter muitos pescadores. E no versículo 12, ele diz o seguinte: junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Nos seus meses produzirá frutos novos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo tem nos chamado às profundezas das águas do Espírito Santo, das águas da sua palavra, que é um instrumento útil nas mãos dele. Não é tempo para a gente viver no raso, não é tempo de coisas rasas, é tempo de profundidade, é tempo de profundezas. E eu tenho procurado, dentro das minhas limitações, dentro daquilo que o Senhor tem me possibilitado, criar coragem e entrar mais profundo. Eu sei que é um desafio. Tem uma canção do Zoe,
do Ministério Zoe que fala, Aquieta minha alma, e tem uma parte que ela fala que eu sei que vai ser difícil abrir mão do controle, mas como diz a canção, você estará sempre comigo, Deus estará sempre comigo. Quando você passar pelas águas, eu passarei contigo. Essa é a promessa de Deus. E eu tenho procurado, assim, o Espírito tem feito isso em mim. Não é mérito meu, não é algo que eu possa me vangloriar ou me gloriar, porque o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece a minha estrutura, mas é algo que tem sido real na minha vida, essa disposição, essa coragem, vamos dizer assim, essa tomada de iniciativa de adentrar. As águas que molham nos tornozelos são boas, mas eu ainda tenho controle, eu posso voltar para trás. As águas que chegam no meu joelho, elas começam a me mexer, a dificultar que eu caminhe pelas minhas próprias pernas, mas eu ainda consigo voltar para a margem. As águas que chegam aos lombos, elas já estão ali preenchendo todo o meu ser, já estão mexendo com a minha estrutura, mas eu ainda consigo voltar. Mas quando eu mergulho, quando eu prossigo os outros côvados, os outros metros que o Senhor me convida a caminhar, a adentrar, aí eu perco o controle. Aí é uma questão de fé, é uma questão de experiência, é uma questão de relacionamento com Deus. Eu convido você hoje a ter coragem, a se munir de coragem e a mergulhar. Porque onde quer que esse rio, que é a palavra, que é a espada do Espírito, por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Se existe alguma coisa que morreu na sua vida, se você se sente como essa árvore cortada, ou se você é essa árvore que foi plantada e que precisa estender as suas raízes, hoje é o dia certo para você fazer isso. Hoje é o dia de tomar coragem e de confiar. Confiar nesse processo. Confiar nesse trabalhar de Deus no seu coração através da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, como é bom olhar para ti, como é bom olhar para a sua palavra e te ver, Senhor. Como é precioso aprender de ti e ser transformado, ser lapidado, ser cuidado pela sua palavra. Senhor, eu não consigo expressar a gratidão do meu coração por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu dia a dia, Senhor, mediante a sua palavra, mediante o Espírito Santo. Senhor, eu sei que há muito mais. Eu sei que o Senhor tem me convidado e que muitas vezes, por não ter aprofundado, por não ter confiado, eu voltei. Eu não tive coragem de mergulhar no mais profundo, eu tive medo, Senhor. Mas o Senhor tem insistido, o Senhor tem acreditado no potencial que eu tenho de adentrar nas águas, Senhor. E hoje, Senhor, eu gostaria que todos que têm ouvido essa palavra sejam tocados, ministrados pelo Teu Espírito, convidados, que eles se sintam convidados, chamados pelo Senhor a mergulhar mais profundo, Senhor. Porque mesmo que as águas sejam profundas, o Senhor passa por essas águas conosco, Senhor. Essas águas desse tempo de pandemia são águas que parecem escuras, águas desconhecidas, águas que nos afligem, que nos oprimem, mas nós estamos passando por elas com a palavra do Senhor viva e eficaz no nosso coração. Que essa palavra frutifique na vida dos meus irmãos, que ela lave cada um da sua imundície, do seu pecado, da sua dor, que ela faça florescer o tronco que está aqui, a raiz que foi arrancada, o tronco, que floresça, que frutifique, que abençoe, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, segundo a tua boa e poderosa mão. Eu te agradeço, eu te glorifico, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu agradeço pela paciência de vocês, pela disposição de vocês de estar aqui. Mais do que eu estar agradecendo, eu creio que Deus
Ele está vendo. Deus vê a intenção do seu coração, vê a disposição do seu coração, vê o empenho do seu coração em buscar, em estar atento, em estar ouvindo o que Ele está falando nesse tempo. E a minha oração de coração para vocês é que cada um tenha a experiência de ouvir, de meditar, de se alimentar, de ser saciado nas águas da palavra e do Espírito Santo. Que Deus abençoe suas vidas. Eu amo vocês. Deus abençoe. Amo todos vocês. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada pelo incentivo, obrigada por estarem comigo, obrigada Sueli, Celso, Lídia, Isaac, obrigada mãe, cunhado, Paula, que bom que você está aqui, Paula do Bruno, o Bruno, gostaria de publicamente dizer feliz aniversário para o Bruno, ele fez aniversário dia 14, obrigada pelos meus primos que estão aqui, obrigada Jonatas por tudo. Obrigada mesmo, que o Senhor continue te abençoando e te prosperando e fazendo você frutificar como essa árvore, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço.